Olá, meu nome é Maicon e estarei com vocês ministrando o curso de Química Instrumental na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Alegre. Veremos os métodos instrumentais e falaremos agora, nessa aula, uma breve introdução sobre o assunto. A referência principal que usaremos para o nosso curso é o livro do Skog, Fundamentos de Química Analítica. Boa parte do que está presente aqui nesta apresentação foi tirada desse material. Nós não temos nenhum tipo de fim lucrativo perante este material, a apresentação e também o material que será disponibilizado no YouTube. O objetivo é apenas termos uma plataforma de ensino para auxiliar os alunos. Dito isso, vamos ao assunto. Então, o nosso curso ele se chama Química Instrumental. O que se trata a química instrumental? Se trata de métodos de análise, onde usa-se instrumentos tecnológicos para se fazer análises químicas. A química ela está relacionada com átomos, os seus ajuntamentos e ligações que formam as moléculas, e as interações entre as moléculas formam toda a matéria que está à nossa volta. E a química instrumental, nada mais, nada menos, é o uso de técnicas para lidar com esta abstração da natureza. Cito este artigo muito interessante, falando um pouco sobre a história da evolução da química instrumental, evitando uma tradução que eu fiz deste artigo que está aqui presente, da revista Industrial and Engineering Chemistry, uma edição sobre analítica. Aí o título é Métodos Instrumentais Análises Químicos, né? Do autor Ralph Miller, de Nova York. Evitando as picuinhas sobre as definições estritas de instrumentos e seus usos bíblicos, shakespearianos e musicais, eles são geralmente considerados como ferramentas ou meios de se alcançar propósitos. Então, são métodos usados em química analítica, ou seja, para analisar, com o intuito de detectar, separar, qualificar e quantificar íons, átomos e ou moléculas. Íons são átomos ou moléculas carregados com cargas positivas ou negativas. Então, nós podemos inferir análise a níveis qualitativos, por exemplo, para dizer se há um certo tipo de íon, tipo íons sulfatos naquela solução de uma barragem que rompeu, ou de uma barragem e o seu resíduo. Isso seria uma análise qualitativa. O que está ali presente? Quais tipos de íons, ou átomos, ou moléculas estão ali presentes? Seria qualitativo. O quantitativo seria qual que é a quantidade, por exemplo, de íons prata. São metais pesados, nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Qual seria a quantidade em mol? Seriam 3 mols? Ou seja, realmente saber quantos bilhões, ou trilhões, ou quadrilhões que seja, de quantidade de prata em certo volume daquela solução. Se eu tenho 1 litro de uma solução, será que eu vou ter 1 trilhão de pratas ali presentes? 1,7 trilhões ali de pratas presentes? E nós simbolizamos esse trilhão, ou trilhão de trilhão de trilhão, que é um número gigantesco, pela quantidade de matéria, que é o número de mol. Onde o mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 daquela coisa. Então, se eu tiver 1 trilhão, se eu tiver 1 mol de dólar, eu teria 6,02 vezes 10 elevado a 23 dólares. Né? Seria um pouquinho só rico. Então é isso que é o mol. O mol ele se aplica a tudo. É como se fosse uma dúzia. Uma dúzia equivale a 12. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso é importante quando a gente fala da análise qualitativa, a gente sempre expressa em mol. Né? Então, por exemplo, só para exemplificar aqui, então 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, né, de alguma coisa, de algo. Né? Esse algo pode ser dinheiro, esse algo pode ser átomos, pode ser cátion, pode ser ânion, pode ser moléculas, pode ser
número de cadeiras existentes no mundo, enfim, né? Pode ser qualquer coisa. É como se fosse uma dúzia, que é igual a 12. Então, o nosso curso ele está dividido em 3 etapas. O curso que nós veremos de Química Instrumental. Nós temos a parte espectrométrica, temos a parte espectrométrica vem de interação da radiação ou da luz com a matéria. Teremos métodos espectrométricos, a primeira parte. A segunda parte do nosso curso envolverá método de separação. Se nós queremos analisar uma certa molécula, nós temos que separá-la daquele meio, porque tudo à nossa volta é uma mistureba. Se você pegar um copo de água do filtro, uma água filtrada, ou melhor, uma água que você compra, né, a garrafinha da água mineral, ela ali vai ter como é uma solução, significa que nós não teremos a água pura, mas sim a água como solvente e uma quantidade de cátions e ânions ali presentes. A água potável é assim. Ela tem sais minerais dissolvidos. Então, se você quer estudar certa propriedade, às vezes você tem que separar um cátion ou um sal específico, né, do líquido e assim por diante. Então, nós estudaremos e veremos as instrumentações por trás para obter separações. E por último, nós teremos os métodos eletroanalíticos, que são as 3 etapas do nosso curso, onde nós usaremos a eletroquímica, as pilhas, né, por exemplo, e baterias. Falaremos agora brevemente sobre os métodos espectrométricos ou espectroscópicos. São métodos que fazem uso da interação da radiação eletromagnética com a matéria. Nós temos os tipos de absorção atômica e molecular, o V visível. O V significa a região do espectro eletromagnético, como nós estudaremos, ultravioleta. Está acima da região do visível. E vis é da região do visível do espectro eletromagnético. Nós veremos em detalhes o que é o espectro eletromagnético no nosso curso. Então nós temos métodos de absorção, veremos o que é absorção, e teremos o método de emissão atômica. Absorção e emissão são fenômenos opostos, veremos. Então, teremos espectrometria de emissão atômica molecular por fluorescência ou fosforescência. Aqui são alguns detalhes. Temos então agora, né, a segunda parte do nosso curso que veremos são os métodos de separação, que são métodos usados para separar ou isolar as substâncias de uma mistura para então serem estudadas a sua natureza, a sua estrutura eletrônica, tipo de forças intermoleculares, polaridade, etc. Quais são os tipos de método de separação que estudaremos? A cromatografia em fase gasosa, CG, a cromatografia líquida e teremos também a cromatografia, por exemplo, em coluna. Teremos também e veremos no nosso curso a cromatografia em camada delgada. São esses tipos de separação, métodos de separação que veremos no nosso curso, cujas mais sofisticadas são essas duas. E por último, os métodos eletroanalíticos são uma classe de métodos usados em química analítica que estudam um analito pela medida do potencial e ou corrente na unidade de amperes em uma célula eletroquímica contendo o analito. Como veremos, né, o analito é a solução que queremos analisar ou estudar. Quando eu falo solução, nós veremos a definição de solução também no nosso curso. Esses métodos podem ser divididos em várias categorias, dependendo dos aspectos pelo qual as células eletroquímicas são controladas e medidas. Temos os tipos de métodos eletroanalíticos, né? Ignorem essa parte aqui. Potenciometria, a diferença no potencial do eletrodo é medida.
colorimetria, a corrente da célula é medida através do tempo, e voltametria, a corrente da célula é medida enquanto altera-se o seu potencial. Então, esses são os três métodos, tipos de técnicas que nós trabalharemos: os métodos envolvendo luz, que são os espectrométricos, os métodos de separação e, por último, os métodos eletroanalíticos. Então, aqui temos uma introdução sobre o que é a química instrumental de análise, que nada mais nada menos são métodos e instrumentos sofisticados, tecnológicos, ferramentas produzidas pelo homem, por engenharias e ciência, para identificarmos qualitativamente e ou quantitativamente a matéria à nossa volta para os fins, de engenharias, por exemplo. Esta, então, como eu já comentei, é a referência que usaremos.